Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham dos seus lares. Nós vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia na noite de hoje. Nós lembramos sempre aos nossos irmãos que estão em seus lares para que coloquem um recipiente com água para que essa água possa ser fluidificada no decorrer de toda a nossa reunião. Então vamos ouvir a mensagem da noite de hoje com o nosso irmão Edivaldo. Em seguida farei a prece e logo depois a nossa irmã Inês trará a página do Evangelho da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção, porque a página de abertura traz sempre uma mensagem importante para as nossas considerações. Uma boa noite a todos vocês presentes. Uma boa noite para você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos. Do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 179. Reparemos nossas mãos. Mostrou-me as suas mãos. Está em João, capítulo 20, versículo 20. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantando paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as barcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente farão de ti, no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, para mais um encontro com Cristo, te agradecendo, Senhor, por mais essa oportunidade bendita, essa oportunidade desse encontro com o Teu Evangelho, onde nos revigoramos, aprendemos mais um pouco a cada encontro, para que possamos, Senhor, fazer nossas escolhas melhores a partir dos Teus ensinamentos, para que possamos cada vez mais sermos ferramentas afiadas,
companheiros mais compreensivos, amorosos, respeitosos. E assim, a cada dia, nos tornarmos pessoas melhores, ligados ao bem, ao amor. Gratidão, Senhor, por tanta oportunidade. Mas gratidão também por poder estar aqui, nessa casa que nos acolhe tão bem e nos ensina não só orar por nós, mas também por aqueles, Senhor, que pedem prece, necessitam dessas vibrações. Nós não os conhecemos, mas nós temos a certeza de que o Senhor conhece a cada um deles. Aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nas penitenciárias, naqueles que se encontram em zonas de conflito, Senhor. Olhai por cada um deles. Que essas vibrações que emanamos nesse instante, eles possam receber e sentirem tanto amor que lhes envolve. Gratidão, Senhor. Gratidão também por essa espiritualidade de luz que nos acompanha. Pelos nossos mentores espirituais, que tanto nos incentivam, nos ensina a continuar nessa caminhada para frente e para o alto, junto contigo, na certeza de dias melhores. Te rogamos, Senhor, que fique conosco no decorrer de todo esse encontro e que nos ajude a compreender mais e mais os teus ensinamentos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ouvir agora a nossa irmã com a página do Evangelho da noite de hoje. Espera um pouquinho. Olá, irmãos. Boa noite a todos. Venho aqui lhes trazer, dando continuidade ao estudo do capítulo 5, mais um item desse capítulo, Bem-aventurados aflitos, e hoje falaremos sobre o item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. É uma mensagem bastante esclarecedora e reflexiva. O senhor Sanson, um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, da data de 1863, mas que cabe muito bem para todos nós até hoje, que ainda temos dúvidas em relação à morte ou como lidar com ela nesse processo natural que envolve a nossa existência no planeta. O item 21, e eu vou trazer passagens desse evangelho para que a gente converse um pouquinho. O item 21 diz assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo. Infelizmente, a gente coloca uma justiça como punitiva, divina. Mas a justiça divina não é punitiva. Tanto que a lei é de justiça, amor e caridade. Lembrando que para reencarnar a gente precisa desencarnar, a gente começa esse assunto já fazendo meio entendimento sobre o tema, né? A justiça divina, meus irmãos, não é igual a nós, que é uma justiça falha, uma justiça tendenciosa. A justiça divina nos permite crescer, vir, aprender, semear o bem, exercitar nossas potencialidades e depois seguir viagem de volta ao plano espiritual, mas não acaba aqui. Nem os relacionamentos, nem os aprendizados,
não deixamos nada para trás que não possamos reencontrar lá na frente. Tanto os relacionamentos, como os atos, como as consequências dos nossos atos. E, obviamente, o amor, que é aquele elo que nos une a todos. Então, quando perdemos um ente amado, nós nos apartamos dele fisicamente, espiritualmente, estamos unidos a ele, pelos mesmos sentimentos, sentimento de amor, de cuidado, pedimos a Deus por eles, não é mesmo? Quem já perdeu um ente querido, já viveu essa experiência. Estamos sempre ligados, não somos ex-mães, ex-avós, ex-filhos, ex-pais, continuamos sendo mães, pais, filhos, netos, etc, etc. Só não estamos fisicamente no mesmo ambiente, né? Mas espiritualmente, emocionalmente, nossos corações, essa chama é muito acesa, né? Então, nós também somos incoerentes em relação a isso, porque de qualquer forma, nós não aceitamos a morte ainda. Muitos de nós ainda tem muitas questões em relação a isso, né? Ora porque aprendemos que era uma punição, um castigo, ora porque nos sentimos tão fortes que podemos superar a morte. Alguns se congelam, outros congelam elementos para preservar a vida. Isso é natural que se procure a preservação da vida, mas não podemos negar a morte, já que é um elemento natural. Todo o universo vive, nasce, cresce, envelhece, morre. Todos os elementos da natureza, até as estrelas, nascem. Algumas explodem, se transformam em outras coisas, e por aí se vai. Então, precisamos falar sobre isso. E a nossa incoerência em relação a isso, não aceitarmos a morte, por vezes, nem cuidamos do corpo direito. Maltratamos o corpo. Nos arriscamos no trânsito ou em uso de substâncias que são nocivas ao corpo. E a pior de todas as insensatezes da vida é a gente se senta para discutir a melhoria do planeta, a preservação das espécies, mas a gente insufla a guerra. Sim, a guerra, que ceifa milhões de vidas jovens e que muitas vezes, com muito orgulho, representando a pátria, defendendo os interesses da nação, nos dispomos dos nossos filhos para morrer em campo de batalha, que nem ao menos sabem por quê. Para vocês verem. Então precisamos entender melhor sobre isso, mas para entender a morte é melhor que a gente entenda a vida, esse percurso, essa oportunidade maravilhosa que todos nós estamos aqui desfrutando e que, por sinal, nesse momento estamos buscando a preservação da vida, buscando aqui as melhorias dos fluidos benéficos para melhorar a saúde, né? Do corpo e da alma. Porque quando a gente busca a saúde do corpo, a gente muda o comportamento. Mudando o comportamento, a gente muda a atitude e assim a gente adquire a melhoria não só do corpo, que por hora pode não acontecer do jeito que a gente espera, mas o espírito vai se renovando e se curando por melhoria desses comportamentos. Olha que bacana. E essa é a nossa tarefa. Continuando o texto, Sansão vai dizer: nada se faz sem um fim inteligente. Seja qual for o que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Bom, então se a gente ainda não compreende, vamos buscar compreender. Né? Como só enxergamos as coisas do nosso ponto de vista material, o esforço é deixarmos de ser tão materialistas assim e olhar do ponto de vista espiritual. Como eu disse, todos nós chegamos aqui do plano espiritual para o plano terrestre. E o natural é que quando a gente cumpra a nossa missão, em qualquer tempo que seja, que a gente retorne a essa parte espiritual para aprender um pouco mais, se capacitar um pouco mais, repactuar situações, contratos, e retorne em outro momento. Não é mesmo assim? A doutrina espírita não nos ensina isso? Então, esse desespero que muitas vezes nos abate, Sansão vai falar, sabe o quê? Que é falta de fé. Quanto a nós que vimos todo dia um diálogo fraterno com os nossos irmãos, que vêm aqui trazer as suas situações, humildemente compartilhar conosco,
receber de nós orientações que poderiam ter recebido em algum momento de suas existências, e às vezes até receberam, mas escolheram não fazer daquela forma, hoje nós podemos. E sabe de uma coisa? A história vai se modificar. Então é uma oportunidade incrível saber que o Espírito é imortal e que nós nos comunicamos, aprendemos, avançamos. Nós doamos não só fluidos, doamos nossos sentimentos, trocamos emoções, nos preocupamos. Pedimos a Deus por irmãos que nunca nem de fato vimos, mas sentimos. Sentimos como se fosse nós mesmos. Por quê? Porque suas questões são as mesmas que a gente tem agora. Sabe? Então, quando fazemos isso, a morte para nós, de fato, parece uma passagem, que uma hora vai chegar. Essa é a única fatalidade que nós podemos dizer que Deus nos colocou a caminho com ela. O dia da chegada e o dia da partida pertence a Deus. E como estamos todos subordinados a uma lei maior, e essa lei rege o equilíbrio do universo e dos universos, até aquele que não conhecemos, isso se dará. Então é natural que a gente, tão perecíveis que somos, buscamos recursos para melhorar a qualidade da vida. Não é a quantidade de dias, falei qualidade. E sobre isso envolve pensamentos, ações, benéficas, aprendizados, compartilhamentos, sem dúvida, porque não tem como sairmos aqui cheios de sabedoria se a gente não pôs em prática essa sabedoria, nem compartilhou para melhorar o conhecimento de outras pessoas. Então é importante a gente lembrar, se a gente ainda não compreende, é por isso que a gente sofre. Não há nada que não possamos fazer pelos nossos, mesmo não estando aqui. Existe um recurso imprescindível de acesso a eles, que é a prece intercessória, onde rogamos a Deus e aos amigos espirituais um amparo para quem quer que seja. Imagina os nossos amores, como é que a gente não vai pedir? A gente pede sim. Não nos esquecemos disso. Então somos consolados, a doutrina espírita nos consola, Deus nos consola. A espiritualidade trouxe um pentateuco imenso de conhecimentos para quê? Para a gente entender. Esse capítulo, que é longo, o maior do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, é porque serão consolados pelo esclarecimento, pela prática daquilo que está sendo trazido até nós. Então, o consolo vem da compreensão, da prática de ações que auxiliam, inclusive, aquele que partiu, porque o nosso desespero prejudica os nossos irmãos. Mas a aceitação, a reverência, a ética de falar sobre isso, ou sobre eles, porque são nossos irmãos e muitas vezes até nos acompanham bem de perto, quando permitidos. Isso nos acalenta, não é mesmo? Então vamos lá. Sansão continua dizendo, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-nos acima do terra-terra da vida, para compreenderes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, visão estreita, incapaz de se elevar acima da matéria. Então, de novo, ele chama a atenção de que a gente não deve olhar só do ponto de vista material, que a gente deva se elevar. Imagina alguém que cumpre um protocolo, que cumpre tudo direitinho a sua série e tem que fazer a passagem para uma série seguinte. E aí a gente não vai permitir, a gente vai achar que está errado, ser transferido até de escola? Porque possa ser que os nossos irmãos sejam transferidos até de mundos. E por que não? Se eles têm esse merecimento. Muitos de nós até falam assim, fulano, rogai por mim, pede a Deus por mim. Então, de novo, a gente continua equivocado, pensando apenas na gente. Mas enquanto aquele irmão que parte levou boas coisas, as nossas emoções foram sinceras para com ele? As nossas relações serão de afeto, de tortura, de medo, de angústia, de obsessão? Como será? Que seja de amor, meus irmãos? Que a gente avança, que a gente siga. Sabe por quê? Porque a gente vai se encontrar algo mais. Sejamos recebidos com braços abertos.
e não com pedras nas mãos. Não queremos jamais que o nosso irmão que saia daqui sofra mais do que a gente que está sofrendo. Aqui existe um sonho no planeta, não é mesmo? Porque se tudo tem um fim e uma causa inteligente sobre os desígnios de Deus, eu não posso duvidar sobre isso. E não estou mais na época de entender que morte é um castigo. Isso é um manejo, né? Para que a gente fique com medo. Não há necessidade. Não é mesmo? Então, o nosso problema está na maneira como entendemos essa fatalidade natural. Veja, meus irmãos, que em todo tempo a natureza dá notícia desses ciclos. Nós adoramos fazer as criancinhas passar pela experiência do nascimento do grão de feijão. Mas, às vezes, nós esquecemos de mostrar para eles esse feijão fenecendo. É uma ótima oportunidade de ensinar sobre essa passagem material. Porque a natureza inteira faz isso o tempo todo. Vocês já viram árvores que perdem as folhas em tal tempo? Vocês já viram sementes que frutificam e do nada o pé murcha e tal? E cadê a árvore que estava aqui? Ela morreu. Ela secou. E por que nós, que fazemos parte dessa natureza, não passaríamos por isso, já que é uma porta aberta para o nosso retorno vindouro? Se há alguma coisa que a gente não concluiu, vamos concluir no próximo capítulo, com certeza. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, lá no item 5, que fala sobre o ponto de vista, uma passagem vai nos dizer: pelo simples fato de o homem duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Então, considerando que não há futuro, ou que nada há após a morte, o homem tenta viver só os prazeres materiais e fica muito chateado e triste quando não pode mais fazê-lo. Tanto fica pegado a isso, que muitos dos nossos irmãos nem querem deixar esse plano aqui. Ficam nos circundando para tentar aproveitar ainda os interesses materiais, sendo que fomos criados para a evolução, para uma angelitude. E como esse é o fim a que todos nós nos destinamos, precisamos aprender um pouco mais e voltar aqui para aprender um pouco mais, reparar alguma coisa que deixamos a contento e avançar. Então veja que coisa. Sansão diz: vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Claro, porque os sentidos nos tolhem toda essa percepção, inclusive o esquecimento nos faz pensar que realmente somos prejudicados. Se a gente olhar só mesmo do ponto de vista da matéria, a gente vai achar um absurdo uma criancinha nascer com um problema seríssimo. E muitas vezes dissemos: puxa, mas aquele fulano poderia já ter partido, porque ele não contribui. Ora, meu irmão, ele não deveria ter partido. Porque se ele ficar um dia a mais, uma semana a mais, um mês mais, ele pode contribuir. E aquele que já cumpriu o seu período aqui, ele tem que partir. É egoísmo nosso pensar de uma maneira e de outra. Se nós ainda não compreendemos a natureza da bondade divina, a gente não pode julgar igual a Deus, nem a Ele por suas obras. Bem, ele continua dizendo: desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferir da vida efêmera que arrastais na terra? Veja bem, ele fala esperanças da vida futura. Esperança, às vezes, que nos falta. E o entendimento de vida futura. Aquela que Jesus fala, né? Sobre o reino dele, que não é deste mundo. E a gente prefere essas alegrias efêmeras, que muitas vezes até nos comprometem para o futuro, que arrastais na terra. Então ele veja que é um peso. E um peso, meus irmãos, não é aqui, porque aqui a gente acha que tudo é bom, que tudo está bem, que está tudo certo. O peso é depois, nas consequências. Todos os vícios, todos os abusos, todas as inércias, as ociosidades farão muita falta quando retornarmos à casa do Pai. Muita falta. Teremos que estudar talvez em dobro,
Teremos de esperar muito tempo na fila por uma nova oportunidade. E aqui estamos novamente exercitar tudo isso que viemos para fazer. Tá bom? A visão materialista ainda é muito forte em nós, mas somos incoerentes, como disse. Apesar da gente gostar e querer ficar, muitas vezes a gente não faz nada que deveria fazer pela própria saúde. Sem esse corpo material, esse espírito aqui não avançaria. É preciso cuidar muito bem desse corpo. Existe uma relação de interdependência no sentido dessa evolução. Preciso dele. Esse é o melhor e mais adequado para isso. É instalando todo? É. É com joanete? É. É com deficiência para enxergar? É. Mas é desse jeito. Com joelhos desconjuntados, como diz o André Luiz, ou melhor, o Emmanuel, que a gente vai caminhando. Ah, mas é muito sofrimento. Sim, se você quiser dar esse nome, mas quando a gente olha em volta, existem coisas terríveis, né? Então vamos dar graças, porque estamos todos subordinados a essa mesma lei, que não esqueçam justiça, amor e caridade. E novamente no Evangelho, no capítulo 2, temos a palavra de Jesus quando fala meu reino não é deste mundo. Por quê? Jesus revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É um mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus. Aqueles mesmos, amai-vos uns aos outros. Amai a Deus. Reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia, o seu valor. Tanto amor por nós, tanta misericórdia nos trazer aqui. E sim, ele vai nos levar de volta. O que para nós é um ganho, viu? Imagina muitos de nós saindo daqui com enormes dívidas sem oportunidade de resgate, que é o que pregam outras doutrinas. O que sobraria? Condenação eterna, martírio, mármore quente, etc, etc, etc. Isso sim é uma tortura, meus irmãos. Mas o ressarcimento com amor, a aprendizagem com amor, a oportunidade redentora de um retorno futuro com amor, é aí para esse ponto que a gente deve ampliar nossos olhares. Então, é um mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons se acharão em sua recompensa. Por que os bons? Porque o mal proceder, o mal agir, ele leva para outros caminhos, não é mesmo? Ele leva para o caminho do retorno, mas um retorno sempre doloroso. Porque ressarcimento dói, não é? Ter que pedir desculpa dói. Ter que fazer o dever de casa novamente dói. Ter que conviver com o mesmo irmão que eu não soube perdoar dói. Vocês estão achando difícil? Quanto mais a gente fica resistente, mais precisamos refazer a prova. Né? Precisamos pensar no amor, na misericórdia. E aí Sansão fala assim, essa dor se concebe naquele que carece de fé. Então ele diz que a dor que sentimos pelas perdas é porque nos falta essa fé, esse olhar que Deus nos aguarda com amor, para nos oferecer inúmeras oportunidades, porque não se aprende só aqui, no plano espiritual se aprende muito, se trabalha e muito. Somos assessorados, intuídos, amparados, direcionados, os irmãos resgatam, a gente auxilia, doa nosso fluido, devolve para eles vão para o tratamento, põe na fila, até chegar o momento de nós aqui poder recebê-los, sendo que já combinamos isso antes. Olha quanta coisa. Pois é. Carece da gente se debruçar mais do assunto sobre a vida, não sobre a morte. Porque o bem viver leva ao bem morrer. E, consequentemente, o renascimento será muito, muito, muito melhor. Com mais entendimento, com mais oportunidade de escolha, com escolhas melhores, melhores companhias, melhor assessoria. Deus faz tanto para nos ajudar,
que deu várias coisas para auxiliar na nossa caminhada, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, essa falta de fé vê na morte uma separação eterna. Mas isso não é verdade. Opa, 5 minutos. Tenho que me despedir de vocês. Vossas dores desacruzoadas os afligem. Quer dizer, aflige aqueles que partiram, porque denota falta de fé e exprime uma revolta contra a vontade de Deus. Então aí a gente já comete mais um capítulo de encargos para o futuro. Os espíritos trouxeram muitas informações a esse respeito, então não cabe mais a gente pensar dessa forma. E aí, de novo, lá no capítulo 2, no item 3, nós vamos encontrar, ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência do que se lá se encontram, quais eles próprios pintas, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser outra forma, porquanto, assim sendo, patentifica a verdadeira justiça de Deus. E por que os irmãos nos dizem isso, que estão no plano espiritual? Porque eles reconheceram suas falhas, porque eles entenderam a misericórdia divina, porque ali ficaram gratos da oportunidade de aprendizados e aí sabem que retornarão para completar as tarefas que, porventura e por hora, não puderam completar. Não puderam, não quiseram, etc, etc. Não nos cabe aqui o julgamento, só a compreensão. E no livro O Espírito da Verdade, lá na lição 32, que tem uma mensagem muito bacana na saúde e na doença, André Luiz lembra que cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação. E a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma. E doença da alma pode acarretar doença do corpo. Irmãos, para estarmos nessa experiência aqui material, fomos contemplados com a misericórdia divina na maior demonstração do seu amor por nós. A reencarnação. Fomos dotados de consciência divina e livre-arbítrio para realizar escolhas, aprendendo com as suas consequências. O roteiro seguro recebemos do Evangelho de Jesus, trazido e executado, vivenciado por Ele mesmo. A receita para o amor também recebemos dele, a caridade em ação. A lupa que nos mostra o mundo espiritual e as nossas mazelas abriu o entendimento que precisamos realizar mudanças necessárias em nós e por onde estivermos, buscando a evolução espiritual, é o Espiritismo. Nos faz enxergar o íntimo de nós e o olhar de Deus sobre todos nós. O antídoto que nos afasta do mal e nos aproxima dos bons espíritos, a prece. A ferramenta que nos impulsiona a auxiliar e sermos auxiliados mutuamente e simultaneamente, a mediunidade com Jesus. O trabalho impulsionado por nossa vontade, exercitando a fé e a fé no futuro, a esperança e o bom ânimo. Lembrando que o mais importante não é a quantidade de anos vividos, mas a qualidade das ações que empreendemos para o bem, no período que estamos encarnados, meus irmãos. Vamos aproveitar. Nosso tempo é agora, o nosso melhor momento é hoje, e o dia que nos compete fazer o melhor pelo nosso benefício. Nós precisamos fazer isso. É uma tarefa individual. Vamos refletir. Estamos vivendo com vistas a alcançar o plano espiritual? Nos preocupamos como chegaremos na espiritualidade e que bagagem vamos levar aqui? Para bem morrer, precisamos pensar como estamos vivendo, no bem viver. E amanhã? Bom, amanhã cabe ao divino, não é? Mas as escolhas que fizemos hoje impactarão do futuro. Deixo aqui sugestão de leitura do Evangelho capítulo 2, Meu Reino Não é desse mundo. Deixo também a opção de lermos o capítulo 27, Pedis e obtereis, muito importante.
O livro Espírito da Verdade, por Chico Xavier, Valdo Vieira e Espíritos Diversos, e onde vai ter essa lição 32. E por que não? Um poema de Flávio Neruda, que diz assim: morre lentamente. Se vocês forem curiosos, coloquem lá e vejam. Que não é para viver com rigidez, mas também com arte, com alegria, com leveza. E por que não? Com ousadia. Que Deus abençoe a todos nós, que a luz de Jesus nos guie, aqui e lá, para sempre. Graças a Deus. O Evangelho sempre nos proporciona banquete. E graças nos damos, Senhor, por mais um banquete que nós participamos na noite de hoje. Com tanto consolo, orientação, esclarecimentos, por tanto amor envolvido, para que possamos caminhar cada vez mais com passos firmes sobre a face da terra, diante dos desafios e aprendizados que temos que vivenciar. Mas rogamos sempre a Ti, Senhor, que nos ajude mais e mais a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para no momento em que formos chamados para o nosso testemunho, possamos nós, envolvidos em tanta fé e em tanto amor, dizer: obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela vida, pela paz. Essa paz que tantos buscamos, que sabemos que não está no mundo, que a paz está contigo. E à medida que aproximamos de Ti, Senhor, vivemos essa paz, trazemos ela para dentro de nós e oferecemos ao outro, aquele que caminha ao nosso lado, essa paz. Essa paz que vivemos nesta noite, nesses momentos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para cada um de nós. Onde sentimos o nosso coração mais quentinho, com essas bênçãos que recaíram sobre nós o tempo todo, mas que sabemos que continuará conosco na segunda parte da nossa reunião. Gratidão, Senhor. E temos a certeza, depois desse banquete maravilhoso e de tantas bênçãos, sairemos daqui melhores do que aqui chegamos. E para que se complete essas vibrações de amor, nós te rogamos, Senhor, que fique conosco na segunda parte da nossa reunião, para que cada médium, passista, trabalhador de boa vontade, possa ser o mensageiro dessas vibrações, desse bálsamo, dessa energia. Gratidão, Senhor. E assim, nós pedimos a permissão para darmos por encerrada essa primeira parte, te dando graças por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e por tudo que do Senhor recebemos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.